O que acontece com alguém que morre agora? Os ateus entendem que a pessoa que morre agora, ela simplesmente deixa de existir. Corroborando com essa ideia, a Testemunha de Jeová entende que a pessoa que morre agora, ela é aniquilada da face da terra. Os adventistas entendem que a pessoa que morre agora, elas vão para um estado intermediário chamado sono da alma. E o que a Bíblia pensa a respeito desses três pensamentos teológicos? Ela simplesmente refuta esses três pensamentos. Dito isso, permita-me falar sobre, primeiramente, os servos de Deus que morrem agora. Eles vão para um paraíso, conforme Lucas capítulo 16, a partir do verso de número 19, ali nos é dito sobre a parábola do rico e Lázaro, que na verdade não é uma parábola, é uma história real. Não, peraí, decide, é uma parábola ou não é uma parábola? Você sabe por que ele fala que é uma parábola, depois ele volta atrás, não é uma parábola? Porque ao admitir que é uma parábola, ele teria que levá-la não por essa literalidade que ele está indo, mas sim, olha o que é uma parábola. Narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. E é isso que é o relato, uma parábola, para você extrair um valor moral, um valor espiritual, uma analogia para transmitir uma ideia. Bom, o justo que morre, ele vai direto para um paraíso? Eclesiastes diz assim: há esperança para aquele que está entre os vivos, porque é melhor o cão vivo do que o leão morto, pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem absolutamente nada e não nem tem mais recompensa, porque toda lembrança deles caiu no esquecimento. Também seu amor, seu ódio, seu ciúme já não existem, e eles não têm mais parte em nada do que se faz debaixo do sol. A continuação no 10. Tudo que a sua mão achar para fazer, faça-o com toda a sua força, pois não há trabalho, nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria no Sheol, ou Hades, né, em grego, na sepultura, o lugar para onde você vai. E o ímpio? O que acontece com ele quando ele morre? Ele vai para o Hades, para o inferno, conforme Lucas capítulo 16, a partir do verso de número 23. Ali o texto nos informa que o rico está em tormento. Deus abençoe vocês. Olha a lambança teológica que ele faz ao tentar extrair uma literalidade de algo que é uma parábola, que se deve extrair algo moral, espiritual, uma analogia apenas. Ele diz que o rico literalmente está ali num lugar em tormento, sofrendo, e olha para cima, pede para voltar para falar para os parentes, certo? Ele se lembra que ainda tem parentes e está consciente ali, nas palavras dele, do seu sofrimento. Porém, isso vai em divergência direto com o que está em Eclesiastes. A Bíblia não se diverge. Olha o que é dito em Eclesiastes 9:5. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem absolutamente nada, ou não têm consciência de nada. Nem tem mais recompensa, porque toda lembrança deles caiu no esquecimento. Olha que interessante. Lá na ilustração, o rico, ele se lembra dos seus parentes. Aqui já diz que o morto não sabe absolutamente nada. No 10 diz que nem planejamento. Lá o rico está planejando voltar a falar com seus parentes. Nem conhecimento. Lá ele conhece e sabe da existência dos seus parentes. Nem sabedoria na sepultura, ou Sheol, ou Hades. Ou seja, no Hades ou Sheol não há sabedoria, não há conhecimento. Então não tem como aquela parábola ser literal. Então, como estão os mortos, vamos usar dois exemplos, o de Daniel 12, versículo 13. Quanto a você, é Deus falando para Daniel, continue até o fim, você descansará, mas no fim dos dias se levantará para receber a sua porção. O que a irmã de Lázaro, quando Lázaro morreu, sabia sobre Lázaro? Jesus lhe disse, seu irmão se levantará. Aqui é João 11, 24. Marta respondeu, sei que ele se levantará na ressurreição, no último dia. Então, como foi dito a Daniel, eles estão descansando. À luz do livro de Eclesiastes, eles não têm sabedoria, não têm conhecimento, não têm planejamento, não estão cônscios de absolutamente nada.
O Hades ou Sheol é um local de sofrimento? Não, simplesmente significa sepultura. E Jó, em determinado momento, quando estava sofrendo muito, olha o que ele pediu para Deus em Jó 14:13. Quem me dera me escondesses na sepultura, ou Sheol, ou Hades, que me ocultasses até a tua ira passar, que estabelecesse um tempo, e então te lembrasses de mim. Aqui ele está falando da ressurreição. Ele pediu para ser escondido ou para morrer, porque ele sabia que, indo para a sepultura, ele estaria livre do sofrimento. Porque ele sabia exatamente as palavras que estão em Eclesiastes, que o morto, ele não está cônscio ou não sente nada. Tá, então o que significa a parábola de rico e Lázaro? Vamos ler um trechinho para nós entendermos. Lucas 16:19. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho e levava uma vida de prazeres e luxo. Mas um mendigo chamado Lázaro costumava ser colocado junto ao portão dele e estava coberto de feridas. Ele desejava matar a fome com as coisas que caíam da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Com o tempo, o mendigo morreu e foi carregado pelos anjos para junto de Abraão. O rico também morreu e foi enterrado. Na sepultura, ou no Hades, ele ergueu os olhos em tormentos e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Para entendermos, precisamos saber quem estava perto ouvindo essa analogia. Estavam perto ouvindo os ricos e prestigiados e os pobres e desprezados. Sem dúvida, os ricos eram aqueles homens de prestígio, como os fariseus, os líderes religiosos, que é o homem rico da ilustração. E os pobres e desprezados? O Lázaro. Aqui em Lucas 16:16 diz assim: a lei e os profetas foram declarados até João. Desde então, o reino de Deus está sendo declarado como boas novas e todo tipo de pessoas avança vigorosamente em direção a ele. Então, a partir de Jesus, há uma mudança. Ali, Jesus, depois de João, ele veio para expor a realidade. Quem era digno do reino de Deus e não o que as pessoas viam ali. Olha o que Jesus ele via. Mateus 23:27. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque são como sepulcros caiados, que por fora realmente parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de todo tipo de impureza. Ou seja, os ricos da ilustração, Jesus via eles como que numa sepultura, mortos. Eles estavam como que mortos, em sentido espiritual. Eles não eram fonte de vidas, eles pareciam belos e bem atrativos por fora, mas por dentro Jesus expôs isso. Mas no dia a dia eles eram aclamados, eles eram bem vistos, como que por fora. Eles levavam uma vida de luxo, o rico da ilustração. Até o próprio nome Lázaro, provavelmente ele vem do hebraico Eleazar, que significa aquele que estava sofrendo, e Deus ajudou, Deus socorreu. Olha como Lázaro estava na ilustração. Costumava ser colocado junto ao portão dele e estava coberto de feridas. Ele desejava matar a fome com as coisas que caíam da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Olha como Jesus ele viu os pobres e desprezados. Mateus 9:36. Vendo as multidões, sentia pena delas, porque eram esfoladas e jogadas de um lado para o outro como ovelhas sem pastor. Então, por isso, as feridas de Lázaro. Lázaro era desprezado, esfolado, estava ferido. Ele tinha, no máximo, a companhia ali dos cães que vinham lamber as suas feridas. Os ricos, os líderes religiosos que estavam ali entre os ricos, eles viviam em prazer. Eles tinham riqueza, por exemplo, de alimento espiritual. Porém, eles não passavam esse alimento espiritual. O pobre, Lázaro, ele tinha que se contentar com o que caía da mesa dos ricos, o alimento espiritual. Sabe o que os líderes religiosos pensavam sobre os pobres da época? Que eles não eram dignos de receber conhecimento ou alimento espiritual. Por isso, o pobre Lázaro, ou os pobres e desprezados, tinham que se contentar com o que caía da mesa deles. Então Jesus ele veio para mostrar a visão de Deus do que estava acontecendo na sua época, e não a visão do que parecia ser. O Abraão da ilustração, sem dúvida, é o Deus Todo-Poderoso, o Pai de todos, verdadeiramente os que têm fé. Os pobres, em sentido espiritual, estão acolhidos pelo Abraão maior, Todo-Poderoso, e o rico desprezado numa condição de morte. Então este é o valor que Jesus quis expor. Os pobres, em sentido espiritual, acolhidos, aclamados e expostos como dignos do reino de Deus, e os ricos, desprezados, como mortos em sentido espiritual.
Isto está se cumprindo hoje.